Boa noite. Como vocês perceberam, justo esse final de semana a minha voz ficou ausente, então eu vou contar com o apoio de vocês e a paciência, porque eu sei o quanto é irritante ouvir uma pessoa rouca, mas Deus tenha misericórdia de vocês e de mim, para nós caminharmos aqui nesse tema. E um fato interessante é que há 2 anos e 2 meses exatos eu vim aqui pregar no aniversário de vocês, ou 791 dias para ser mais específico, e o Daniel já me apresentou, isso já facilita. A Júlia, minha esposa, que está em pé, e os meus filhos já foram, né? Mas vocês vão ver eles por aí. Eu escolhi o tema de família de portas abertas porque é um tema que faz muito sentido para mim estar aqui falando, porque foi o que eu vivi junto com o Daniel e com a Aline, é o que eu vivo ministerialmente e é uma das formas que eu vejo que a igreja ganha espaço no seu crescimento interno e ao mesmo tempo alcança pessoas. E isso está lá em Atos 18, mas, introdutoriamente, pode passar, por favor? Eu gostaria de refletir com vocês sobre como a família tem sido atacada. Isso é um fato. E a nossa perspectiva difere muito da perspectiva das pessoas que não são cristãs ao nosso redor. Eu não sei se você já se deu conta de estar em uma rodinha e ouvir algo tão absurdo que você fala, não é possível que há alguém que pense assim. Mas há. E aí você fala, não é possível que eu convivo com essa pessoa no trabalho, na faculdade, na escola, quem sabe até na igreja, na família, e a pessoa pensa isso. E não entende o propósito dos vínculos familiares, não entende o privilégio da família e sequer tem ideia dos princípios bíblicos. E a nossa cultura, que fala muito sobre amor, afeto, liberdade, realização, desconfia profundamente de coisas como compromisso, fidelidade, renúncia e a própria perseverança em algum relacionamento que custe. E aí a nossa cultura afirma, como a Marina Sena, uma cantora, disse recentemente, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, é só namorar para sempre. Essa é a perspectiva, é só namorar para sempre. Ou uma atriz, com seus mais de 50 anos, Paula Burlamac, falou, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria um filho, note, só para garantir um bem-estar na minha velhice. Logo, o fato de ela não ter tido trazia medo. Por quê? Porque ela não investiu em alguém para cuidar dela. E eu cito isso para mostrar a cultura que nós respiramos, o ambiente que nós habitamos e o conteúdo artístico que é produzido a partir de pessoas que pensam isso. E para muitos o compromisso é um fardo, filhos são um incômodo, permanecer casado parece mais uma prisão. E aí a pergunta é, seria a família a causa dessa infelicidade toda que nós vemos? Será que o problema é de fato a família? Será que o problema da nossa sociedade é família? Não, o problema não é a família. O problema é o pecado que transforma casamento, filhos e compromissos em meros meios para autorrealização. Usar tudo isso para ficar mais feliz, para se autoafirmar. E Deus propôs outra maneira de viver. E de fato, família é um meio. A família não é o objetivo final. A família é um meio que é usado por Deus para nós sermos santificados e aperfeiçoados. Não é o ponto final. A meta não é casar, ter filhos e permanecer casado até o fim da vida. Isso não salva.
Isso não dá identidade a nós. Isso não vai trazer a paz. É um meio para. E a família perfeita não existe. Todos nós sabemos, você sabe, sendo solteiro, casado, viúvo. Mas a família, ela é um meio que Deus deu para que nós sejamos nutridos pela palavra, confrontados. É um meio para discípulos de Cristo serem formados, e tem alguns que passaram aqui agora há pouco, e eles estão vendo dentro de casa, mas cada um de vocês aqui, a cada domingo que você está ou não está, você está discipulando alguém. E é um instrumento da missão de Deus de salvar pessoas. A família é tudo isso. Só que aí você pode pensar, não, tá bom, Mário, é verdade. Mas ainda vale a pena insistir em começar uma família? Alguns dizem que está tão difícil, né? As pessoas estão tão melindrosas. Será que ainda vale a pena casar virgem? Ou se você foi alcançado por Cristo depois de se abster de ter relações sexuais até casar por amor a Cristo? Será que vale a pena? Será que vale a pena enxergar filhos como um privilégio? Ou eu tenho que comprar a ideia de que filhos são um empecilho? E a resposta é sim, vale a pena. Vai te desgastar, mas vale a pena. Não porque o casamento resolve o problema do nosso pecado, o vazio da nossa alma, não. E nem porque filho é garantia de ter um futuro, de ter alguém que cuide, não. Mas vale a pena porque Deus criou a família. E apesar do pecado bagunçar tudo, Cristo redime pessoas e o Espírito Santo transforma pessoas por meio de casas comuns, de lares, com todas as lutas que o meu e o seu têm, e se tornam instrumentos do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então vale a pena. E por isso eu queria falar sobre uma família de portas abertas. E isso está lá em Atos 18, abra sua Bíblia em Atos 18, por favor. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada daqui a pouco, mas eu vi que cada um pode ler na sua. Aqui eu acho que vocês têm o hábito de usar a NVI, mas não vai ter tanta variação assim. Mas, após abrir em Atos 18, volta aqui comigo. Priscila e Áquila, eles não aparecem na Bíblia como pessoas famosas, ricas, super bem-sucedidas. E aí a gente fala, uau, estava tudo bom, tudo certo para eles. Não é esse o contexto. Mas o que nós vemos é que eles são uma família que foi expulsa da sua cidade, foi expulsa da sua casa. Era gente comum, gente trabalhadora, trabalho braçal. Gente que buscava levar Deus a sério doutrinariamente. E gente que era útil nas mãos de Deus. E a grande pergunta que eu quero que, ao longo do tempo, até o final dessa mensagem, a gente responda é: o que acontece quando Cristo usa uma família comum, como a minha e a sua, em casa, através da sua profissão, através da sua rotina, com os seus dons, para servir o reino de Deus? O que acontece? O que pode acontecer quando famílias comuns são usadas por Deus? E pode passar. O resumo que eu dei para essa mensagem é que toda família submetida a Cristo será o ambiente que Deus usará para consolar, discipular, consolidar e evangelizar. Toda família submetida a Cristo vai ser um ambiente para isso. A questão é que nós podemos fazer melhor ou pior, mas é isso que Deus está fazendo. Inclusive nós podemos não nos atentar que Deus está nos usando para consolar pessoas, para discipular pessoas, para consolidar e evangelizar pessoas. Agora sim, Atos 18, nós vamos ler dos versículos 1 a 4, depois 18 a 19 e depois 24 a 28. Beleza?
Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 18 e 19. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, mais de 1 ano e meio. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Então esse é um resumo do que Lucas, que escreveu Atos, fala sobre Priscila, Áquila, Paulo e Apolo. E aí, pode passar para o próximo slide. A primeira sentença que eu gostaria de pensar com vocês é que Deus usa famílias comuns, não perfeitas. É o que está acontecendo aqui. Dos versículos de 1 a 3, nós entramos na história já num momento desconfortável para a família de Áquila e Priscila. Porque começa falando, ele era judeu de uma região, ele morava em Roma, mas o imperador de Roma mandou todos os judeus para fora de Roma. E aí ele mudou para Corinto. Então pensa em você tendo que simplesmente ir embora daqui, do dia para a noite. Abandone seu negócio, seu emprego, sua casa, seus amigos, a casa que talvez você cresceu e some daqui. É isso que aconteceu por causa de uma canetada política. E Áquila, que era esse judeu, ele junto com a sua esposa tinha uma profissão: fazer tendas. Muito provavelmente um trabalho artesanal com couro, com alguns tecidos. Não era uma profissão extremamente rentável a ponto deles serem riquíssimos, mas não era uma profissão que levaria eles à miséria. Permitiria que eles ficassem no que a gente chama da classe média ali. Como muitos de nós. Tem que ralar, mas a nossa vida não é tão ruim assim. A gente tem alguns privilégios, a gente não está na miséria. Então eu quero que você pense, o que uma família faz quando perde o chão e muda tudo, de um dia para a noite? Ou quando ela é forçada pelas circunstâncias a recomeçar? Não que ela quisesse recomeçar, mas ela teve que recomeçar. Como você se sentiria nessa situação? O que acontece quando Deus mexe justamente
naquilo que nos dá estabilidade. Eu estou perto da minha família, eu tenho um bom trabalho, eu já tenho a minha casa, minha saúde está ok, eu gosto da minha igreja, e de repente as coisas mudam. E Atos 18 mostra que na providência de Deus, esse deslocamento, essa expulsão, tinha um propósito muito maior do que trazer sofrimento para Áquila e Priscila. O propósito era tanto o crescimento deles, quanto abençoar outras pessoas e apoiar igrejas. Agora, esse reposicionamento tático encontra um fato que é: nós não gostamos de grandes mudanças. E você sabe do que eu estou falando. Quando Deus começa a mexer na sua vida, no seu planejamento, você já começa a se revirar, falar: tem alguma coisa errada. Quando Ele começa a mexer naquilo que você entende que não deveria ser mexido, você começa a pensar: pô, Deus, né? Eu estou fazendo tudo direito, estou contribuindo com a igreja, estou orando, estou tentando levar o Senhor a sério, e aí o Senhor muda os meus planos? Porque só tem um Deus nessa história. E Ele tem um propósito para nós, que inclusive não inclui pedir a nossa opinião antes daquilo que Ele quer fazer. E você sabe do que eu estou falando? Porque Ele não avisa, Ele não manda um SMS. Se prepare porque nos próximos 3 meses você vai ter um diagnóstico difícil. Então, segura aquela televisão que você quer comprar por causa da Copa, você vai precisar gastar esse dinheiro com remédio. Ele não faz isso. As notícias chegam. Só que o que causa nessa família? Ao invés de uma reação de ressentimento, de fecharem-se em si e lamberem as feridas, gera uma reação de ação. Eles foram para uma das outras grandes cidades do império, que era Corinto. E eles foram recomeçar, lidando com todos esses desafios, com prejuízo, com a perda. Então eu quero consolar algumas famílias aqui, que talvez estão se sentindo meio que fora do eixo, porque talvez isso acabou de acontecer com você. E aí você está frustrado. Eu não queria estar aqui, eu não queria morar nessa cidade, meu plano é outro. Ou eu estava com planos de mudar e tudo deu errado. Não existe erro nem atraso no plano de Deus. E aí você pode pensar, né? Mas pastor, a minha família mal está de pé. Eu não vou aguentar uma coisa dessa. O casamento está capengando. Os filhos exigem muito de mim. E eu tenho 2 pequenininhos, eu te entendo. Minha rotina tá bagunçada. Eu estou sem recursos. Mas Deus não espera a nossa vida ficar impecável para começar a trabalhar em nós e nos usar na vida dos outros. Ele usa lares como os nossos, imperfeitos, com um monte de coisa para melhorar. Porque Cristo é perfeito. E a graça dele opera em nós, apesar de nós. E esses homens... Esse casal, esse homem e essa mulher, eles tinham uma profissão que é cansativa. E às vezes você tem uma profissão extremamente cansativa, fisicamente. Trabalhando e se desgastando fisicamente. E eu trabalhei como sapateiro mais de 10 anos da minha vida, e eu sei como é que é. E aí você pensa: o que Deus quer de mim? Eu estou cansado. Eu não tenho mais para dar. Mas o reino de Deus está avançando através de famílias que têm planos mudados, que têm trabalhos braçais e que a vida não está toda organizada. Essa é a nossa esperança. Ele não espera a gente colocar ordem em tudo para começar a nos usar naquilo que Ele quer. E Deus usa famílias assim, como essa, que muda
mas o seu relacionamento com Deus não muda. E o reino de Deus não avança apenas através de púlpito, através de quem canta, através de cargos de liderança. Não. O reino também avança lá na oficina que você trabalha, lá no seu escritório, nos hospitais que talvez alguns de vocês trabalhem, consultórios, e por meio da conversa comum dos discípulos de Jesus. O reino de Deus avança por meio de qualquer discípulo dele. E ele pode avançar, e está avançando através de você. Deus não usou apenas Paulo no púlpito, mas ele usou Áquila e Priscila trabalhando. E aqui eu já quero que a gente corrija uma ideia errada, de que algumas pessoas pensam que não, eu preciso ter um cargo para servir e para fazer diferença. Não. A gente não precisa ter um cargo para servir. A igreja precisa que as pessoas preencham cargos e escalas para ter alguma previsibilidade. Mas, ao longo de toda a história, o reino de Deus avançou por meio de cristãos fiéis, através dos seus empregos, faculdades, trabalhos temporários, gente que nunca ficou famosa, mas que Deus conhecia ela. Deus sabia que era um servo ali. Então uma família comum pode fazer diferença no reino de Deus. E eu espero, e eu creio nisso, porque a minha família é comum, com um monte de limitações. E a gente quer fazer diferença no reino. Então, não ache que as limitações são impeditivo para você servir a Deus através da sua família. Deus não precisa de grandes meios, de meios impressionantes. Amém? Porque nenhum de nós é grande coisa assim. Segundo ponto. Uma casa faz toda a diferença. Paulo se aproxima de Áquila e Priscila porque eles tinham afinidade, o mesmo ofício, e isso não é um detalhe. Por quê? Porque a gente costuma pensar que Paulo, não, ele está sempre bem, está pregando o evangelho, ele vai para lá, vem para cá, não mostra momentos de dúvida. Mas olha o que Paulo fala, escrevendo para os Coríntios, que é a cidade que ele foi pregar o evangelho nesse contexto. Ele diz que chegou para pregar o evangelho lá, em fraqueza, temor e grande temor. Isso daqui é o estado emocional de Paulo ao chegar em Corinto. E ele chega para plantar uma igreja nesse estado. E aí o que Deus preparou para apoiar e ajudar ele? Um casal, fazedores de tenda. Não um apóstolo, não um grande líder, mas um casal. E esse casal que recebe Paulo, dá um ambiente seguro para ele. Gente para ele orar, gente para ele compartilhar a fé, gente para servir junto. Porque Paulo sentia medo, ele sofria, ele cansava também. Mas Deus preparou um casal, um lar. E quantas igrejas estão sendo sustentadas por meio de pessoas simples, como Priscila e Áquila? Em oração, em serviço fiel. Vocês aqui conhecem a história de vocês. Os casais simples, que batalhando e firmes no evangelho, são fundamentais para vocês chegarem onde estão. São 6 anos. Parece pouco para quem olha de fora, mas quem viveu sabe. A intensidade, a dedicação, o trabalho. Quantos jovens foram encorajados a continuarem pregando por causa de lares simples, gente comum. Missionários que foram para o campo e foram recebidos em uma família. Quantos Paulos foram fortalecidos por gente comum como nós? Então, a igreja que nasceu e se desenvolveu em Corinto, que era uma igreja bem problemática, como a gente sabe, mas era uma igreja de Deus, gente que estava tropeçando nos seus pecados, mas buscando a Deus,
ela não foi plantada apenas pelo grande Paulo, mas ela foi plantada por Paulo com o apoio de Priscila e Áquila. Irmãos e irmãs fiéis e dedicados. Então aqui nós percebemos que a hospitalidade, receber pessoas, abrir o coração para as pessoas, não é um hobby de alguns cristãos extrovertidos. Ah não, fulano de tal gosta de receber gente em casa, a casa dele é grande, então hospitalidade é para ele. Negativo. Hospitalidade é uma característica do cristão. E não foi um grande evento, foi um encontro. Quantos de vocês se encontram cotidianamente? E quanto Deus pode usar desses encontros não planejados para encorajamento, para oração, para ler um livro, para abençoar o dia do seu irmão. E nós recebemos bem pessoas porque Deus nos recebeu em Jesus. Esse é o motivo. E isso conversa com a nossa própria história. Ah, Mara, é difícil receber gente. É difícil receber gente. Mas é muito provável que você cresceu aqui. Se você é de Bebedouro ou de qualquer lugar, se você é brasileiro, você cresceu vendo uma mãe, um pai, um avô, um tio fazendo isso de trazer pessoas para casa e não precisava chamar isso de ministério. Não tinha uma mesa linda para impressionar e tirar foto, mas era aquela disposição de sempre cabe mais um. Pode chegar. Chegou alguém em casa, água no feijão, a gente faz um arroz e de repente a alegria está lá. Comunhão cristã. Você sabe do que eu estou falando. Mas parece tão absurdo para nós, na nossa rotina hoje, receber alguém sem um grande planejamento. Falando, nossa, o que a pessoa vai pensar da minha casa? As nossas agendas corridas. Mas é possível fazer. Lembra da sua mãe, do seu pai, de um membro mais velho da igreja que recebia com alegria. E aí quando se percebia, a vida estava sendo compartilhada. Deus estava usando a sabedoria dos mais velhos para os mais novos, bons conselhos, e aqueles que se sentiam sozinhos eram abraçados. Romanos 12:13 nos manda praticar a hospitalidade. É um imperativo. Hebreus 13:2 nos lembra de não negligenciar a hospitalidade. E 1 Pedro 4:9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ah, eu preciso receber gente em casa? Precisa. Se você é crente, você precisa. E não reclama. É sem murmuração. E eu preciso ir na casa dos outros. Porque às vezes o problema não é eu receber na minha casa. Eu preciso ir na casa dos outros, sim. Porque nós somos família. Porque eu preciso sair da minha casca e aprender a amar pessoas lá onde elas vivem. Respirar o ar que elas respiram. Sentar no sofá delas. A Copa está aí, né? Uma baita oportunidade aí para planejar essas coisas. Ah, Mário, próximo slide. Mas como que eu faço isso? Com sabedoria. Ah, então quer dizer que eu tenho que abrir a minha casa sem qualquer critério? Alguém mandou uma mensagem, eu tenho que abrir a minha casa. Não. Ah, eu não posso curtir apenas a minha família, eu, minha esposa, meus filhos? Pode. Ah, eu não posso descansar. Todo final de semana tem que ter gente na minha casa. Não, não é isso que eu estou falando. Hospitalidade bíblica não é imprudência. Ela exige sabedoria. Ela exige limites saudáveis. Uma família de portas abertas não é uma família sem portas. Portas protegem. E às vezes a gente precisa de um espaço. Elas existem para serem abertas quando Deus chama. Mas às vezes a gente precisa de um tempo. Espaço, curar, consolidar, tratar crises.
consolidar a fé de filhos que duvidam, situações difíceis. Mas o problema é que muitas vezes aquilo que a gente chama de um limite saudável é simplesmente egoísmo. Eu não quero saber dos outros. Eu não quero me relacionar. E aquilo que a gente chama de cuidar da família é simplesmente fechar o coração para os irmãos. Eu preciso focar na minha família. Não, às vezes você só quer fechar o coração para os irmãos. Você não quer crente te perturbando. Porque alguém vai trazer demanda, vai trazer pedido de oração, vai pedir um conselho. E você não quer. E eu também não quero muitas vezes. O cargo pastoral não dá superpoderes para nós de simplesmente amarmos todo mundo e tudo que diz na Bíblia a gente abraça sem luta. Não, só que é uma convicção bíblica. E Priscila e Áquila nos confrontam por meio da sua postura. Às vezes você vai ter que flexibilizar a agenda, você vai ter que reorganizar uns planos, você vai ter que rever o orçamento, mas pode começar com algo simples. Ver se alguém está em luto, alguma mulher que acabou de passar por um parto, leva uma comida lá. Você pode mandar pelo iFood e quem comer vai ficar feliz. Mas se você levar lá, se você olhar nos olhos e falar, lembrei de você, isso faz toda a diferença. Deveria ser normal para nós abrirmos as nossas casas. E mesmo quando a gente acha que ela é pequena, deveria ser normal. E a casa aberta não é negligenciar os de dentro, mas é abrir para que mais pessoas possam participar da nossa vida, da vida que Deus deu para nós. Não quando meus filhos crescerem, não quando tudo estiver pronto. Hoje, Deus nos chama para viver a fé hoje. Deus nos chama para viver família hoje. Próximo. E um outro aspecto de uma família cristã é que ela vai apontar para Cristo. E aí fala sobre a chegada de Apolo, inclusive esse texto que motivou a colocar o nome do meu filho de Apolo, que é um nome que eu acho muito bonito, e fala que Apolo chega preparado, judeu treinado, debatedor, perfil de líder eloquente, o cara tinha sangue nos olhos. Só que, apesar disso tudo, é confuso para nós, né? Ele conhecia sobre o caminho de Jesus, mas só conhecia o batismo de João. Então ele ainda não tinha clareza sobre o que significava a morte, a ressurreição de Jesus, agora o momento da igreja, como funcionava essa nova etapa depois de Jesus. E o que Áquila e Priscila fazem? Chegam no meio da multidão e falam assim, ó, pode parar, tá tudo errado. Não. Eles trazem Apolo para perto. Eles não humilham. Eles não expõem. Eles não tentam levar vantagem na falha, naquilo que faltava no outro. E eles também não agem com covardia disfarçada. Nossa, ele é tão sincero, hein? Deixa que Deus vai levantar alguém para ensinar ele. Eu não. Não é comigo. Eu vou orar que Deus vai levantar alguém. Eles não sacrificam a verdade em nome da simpatia. E nem sacrificam o irmão em nome da verdade. E aí levanta algumas questões sobre como eu posso corrigir alguém sem esmagar. Como defender a verdade sem transformar a doutrina numa arma. Em que todo mundo que pensa diferente, seja por imaturidade, falta de conhecimento, precisa ser atacado, colocado no seu lugar. Como acolher alguém sem fingir que a pessoa tem coisa para crescer. Priscila e Áquila mostram como. Ouvir, trazer para perto. Muito provavelmente esse trazer para perto foi levar para casa. Tomar um café em casa. Quem é você, Apolo? O que você está fazendo aqui?
E o cara era um grande debatedor. Mas note, eles têm cuidado e paciência, mas Apolo tem humildade de ouvir também. Porque ele era o teólogo. E aí vem um casal que trabalha na oficina e ele aceita ser corrigido. O nome disso é igreja. E todo mundo cresce. E Apolo é tão edificado que ele decide viajar ensinando e aplicando aquilo que ele aprendeu. E aí depois ele vai passar uma temporada em Corinto, que é a igreja que Priscila e Áquila passaram antes. E vai ser uma bênção na igreja. Só que o problema é que alguns vão falar assim, não, eu sou do grupo do Apolo, eu sou do grupo do Paulo, e vão distorcer isso. Mas olha o impacto que uma família fez na vida de um homem, de um jovem líder, que fortaleceu a igreja. Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. E quem que mostrou essa maturidade, esse cuidado com ele? Começou num lar simples. Áquila e Priscila. Costurando tendas, fazendo bolo e falando da palavra de Deus. Eles não deram o dom para Apolo. Deus deu o dom. Mas Deus escolheu usar aquele casal para amadurecer os dons de Apolo. E Paulo foi fortalecido. Percebe que às vezes você não é a pessoa que vai assumir uma grande responsabilidade, mas você pode ser a pessoa que vai auxiliar, orientar, orar, abençoar e estar junto, enquanto Deus está conduzindo outros. E aqui, próximo slide, vale uma palavra importante às irmãs. A Priscila, ela não era invisível. Isso fica bem claro no texto, porque o nome dela vem antes de Áquila. E aí tem muita gente que explica de várias formas. Mas um ponto inegável é, Priscila participava ativamente com seu marido, no ensino, no cuidado e no ministério. Ela não terceirizava para ele. Não, esse negócio de chamado de Deus, de ensinar a Bíblia, é coisa sua, você é homem. Meu negócio é fazer outra coisa. Não. Ela participava com ele, ela contribuía. E ela ajudou abrindo a sua casa para receber essas pessoas. E vocês mulheres, principalmente, sabem como é difícil você abrir a sua casa. A roupa às vezes não está no varal, não está tudo limpinho, você quer que tudo esteja perfeito. Mas é melhor feito do que perfeito. Então eu quero encorajar você. Priscila não aparece aqui manipulando Áquila como aquela piada infame, que infelizmente até crentes gostam de usar. Não, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Que coisa vergonhosa dizer isso, reproduzir isso. Manipulação. Que vergonha. A gente não vive assim. Não deveríamos viver assim. Só que Áquila também não aparece silenciando Priscila, como maridos inseguros fazem. Não, minha esposa brilha muito, então eu deixo, dar uma minada nela. Não, os dois serviram a Cristo juntos. E que bênção que é quando o casal, quando a família serve junto. Que bênção que é para os filhos que vêm, pais servindo juntos e aprendem a servir. Então, Jesus conhece vocês, irmãs, que têm lutado para servir a Deus. Ele sabe das lutas. Fiquem firmes. Apoiem, ensinem, auxiliem. E, caminhando aqui, o próximo ponto, o que nós vemos? Isso não está no texto de Atos, mas é um testemunho de Paulo sobre Priscila e Áquila.
Romanos 16, 3 e 4 fala assim: saúdem Priscila e Áquila, isso é Paulo falando, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Olha o nível de comprometimento. Você pode pensar assim, não, Mário, é difícil demais abrir a minha casa. Eu não gosto de gente. Eu não gosto de receber gente em casa, esse negócio de ler, orar com os outros. Isso não é para mim. Não, você não está entendendo. O problema é mais embaixo. O problema é que você tem que abrir mão da sua própria vida, não é só abrir a casa. O chamado do cristão é abrir mão da sua própria vida, das suas próprias vontades. É esse o chamado para nós. Pensando assim, abrir a casa fica até mais fácil, comer um bolo, né? Trocar uma ideia com alguém, orar junto. Mas perceba que Paulo chama eles de cooperadores em Cristo. Eles arriscaram a própria vida. Eles abriram mão da segurança de ficar protegido no seu lar, sem lidar com o problema dos outros, sem amar, sem me envolver para tentar contribuir de alguma forma. E eles colocaram sua segurança em risco. E viver família do jeito que Deus quer vai custar sua vida. Talvez você não corra risco de morte. Mas você vai ter que abrir mão um pouco da sua privacidade. Você vai ter que abrir mão um pouco do seu descanso. Você vai ter que abrir mão de se colocar em primeiro lugar. E isso é uma forma de morrer para si mesmo. Porque, sejamos sinceros, nós gostamos de servir quando o serviço encaixa sem eu ter que mudar minha rotina. Não, tá sobrando um tempo, beleza. Vou ter que mudar minha rotina, então deixa, eu largo. Outra pessoa vai assumir. Não, agora eu quero servir de novo. Depois eu saio. A gente tende a querer servir quando não tem peso, quando não custa, quando não mexe no bolso, quando não tira o nosso conforto. A gente gosta de acolher quando é um acolhimento que tem hora para acabar, que é uma coisa bem curtinha. Quando isso não bagunça muito a nossa agenda. E quando no final a gente sai com aquele sentimento gostoso, fala assim, nossa, que bênção, né? A pessoa me deu um presente, me abraçou, falou, nossa, muito obrigado, olha, seu serviço é uma bênção. Mas o amor cristão vai além disso. Às vezes não vai ter obrigado. Não vai ter uma recompensa emocional de como você é especial. Não vai ter uma lembrancinha no final do serviço ao outro. E é assim que Cristo tem alcançado pessoas através de gente como nós. Muitas vezes vai ser legal e a gratidão vem. Mas quando ela não vier, nós seguimos confiando em Deus. Nós seguimos confiando naquele que nunca errou e ainda foi desprezado. Isso não é desculpa para desanimar e parar. A autopreservação, a indisposição, a preguiça, não vão nos levar a viver família do jeito frutífero que Deus quer. E por que uma família cristã deve se dedicar? Talvez é o seu questionamento. Tá bom, beleza. Você é pastor. Deus te chamou para isso. Mas por que eu tenho que mudar a minha agenda para receber pessoas? Às vezes você está pensando, você não conhece o pessoal aqui, tem um pessoal difícil, né? Tem em todo lugar, fica tranquilo. Mas, por que mudar? Porque o Evangelho nos mostra um Salvador que não nos recebe sem pagar um alto preço. É assim que funciona para o cristão. Nós devemos imitar Jesus como seus discípulos. E a gente tem que pagar o preço. E custa. Cristo abriu mão da sua glória e assumiu forma de servo. Ser servo é ser usado. Não dá para eu servir a Cristo sem me deixar de alguma forma ser usado. E usado não é no bom sentido afetivo, fui usado por Deus. Não, é alguém vai me usar. Alguém vai depender do meu trabalho.
E Deus vai usar isso para edificar essa pessoa. E isso humilha um pouco o nosso ego. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus tentou com pecadores. Ele tocou gente imunda. Ele acolheu gente rejeitada. Ele carregou a nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar. Ele abriu o caminho para que o seu Pai se tornasse nosso Pai. Amém? Se você é cristão, isso é uma bênção para você. Mas é uma bênção que você tem que compartilhar. Não dá para reter. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O custo da nossa vida foi o sangue de Cristo para que hoje a gente estivesse diante de Deus, perdoados como filhos amados. E por causa disso, uma família temente a Deus abre as suas portas. Uma família temente a Deus constrói a sua vida com espaço para os outros participarem. É pelo poder do Espírito Santo que a gente aprende a acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Não combina com o Evangelho que pecadores acolhidos pela graça vivam de coração trancado para os seus irmãos. Não combina com o Evangelho. Não combina com o Evangelho de Cristo que nós tranquemos e fechemos o nosso coração e nos ressintamos e endureçamos uns contra os outros. Isso vai envenenar a nossa família por dentro. Enquanto a gente tem muito medo dos ataques externos, a gente precisa ter mais medo do pior inimigo da nossa família. Nós em pecado. Esse é o maior inimigo da nossa família. Quando nós paramos de enxergar o nosso próprio pecado, o nosso próprio egoísmo, a nossa própria mania de querer que tudo seja do nosso jeito. Mas Jesus veio para nos livrar disso e nos transformar. Então o que a gente faz então? Próximo slide. Beleza, o que eu faço? Legal, Priscila e Áquila. Beleza. Mas você vai ter que responder a pergunta. Não é se a sua casa é grande, mas é se a sua casa pertence a Jesus em primeiro lugar. Não é se você tem muito a oferecer, mas é se aquilo que você tem está disponível para Deus usar. Porque um lar governado por Cristo não vai viver se autoprotegendo, mas vai aprender a acolher pessoas, ouvir pessoas, alimentar pessoas, literalmente, e espiritualmente também. Discipular, consolar. E eu posso dar um testemunho aqui na parte da aplicação, que eu não estou aqui hoje, literalmente, eu não estaria aqui se Deus não tivesse usado Daniel. Eu não tive família na igreja. Eu não vim da família, como alguns tiveram o privilégio, filhos de crente, cresceram na igreja, discipulados, e hoje sou pastor. Eu era aquele adolescente problema. Sabe aquele que, eu não sei se vocês têm um aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Aquele adolescente, todo mundo fala, isso daí não vai virar nada. Seria até melhor que saísse da igreja para parar de questionar. E pessoas como o Daniel abriram a casa, e a Aline, abriram mão de tempo. O Pedro não existia, depois o Pedro existia. Para poder investir na minha vida. Então essa aplicação não é uma teoria, é uma realidade. E você sabe do que eu estou falando, porque você conhece alguém que viveu isso. E talvez Deus está chamando você para começar a viver isso, usando a sua casa, o seu espaço, abrindo primeiro o seu coração. Não uma casa impecável, mas disponível.
Alguém disposto a construir amizades, diminuir muros, baixar escudos e olhar para as pessoas com o interesse de conhecer elas, de saber o que Deus está fazendo na vida delas. Porque Deus está fazendo muita coisa na nossa vida. E a gente só precisa deixar que os outros saibam e se alegrem conosco, ou chorem conosco. E aqui, aqueles irmãos que são os mais velhos, seus filhos são adultos, ninho vazio, você está mais de boa. Não deixe que a sua idade seja motivo para isolamento. Transforme a sua experiência em cuidado com pessoas. Usa aquilo que você aprendeu, que Deus fez, para abençoar outras pessoas. Usa a experiência que você tem da fidelidade de Deus como encorajamento para os mais novos. As famílias que têm filhos, independente da idade, deixe seus filhos verem a sua fé. Não a fé de domingo, a fé do vamos embora, senão você vai ficar sem videogame, e é assim que eu motivo os meus filhos para irem à igreja. Porque é a única forma que eu tenho. Não essa fé da força e da imposição, mas a fé que ele vê algo vibrante, ele vê alegria em você de estar aqui, alegria em você de estar nas reuniões, alegria em você de estar no grupo das mulheres que vai se unir na quarta-feira. Quarta-feira? Eu acho que eu ouvi quarta-feira. O grupo dos homens, não por causa do churrasco, também por causa do churrasco, mas não só por causa do churrasco, mas porque tem outros homens para ele aprender a andar junto. E ele vai falar, meu pai escuta outras pessoas, outros homens, e eu vou ser assim também. Que eles te vejam em oração, não só oração antes de comer. Que ele veja você pedindo perdão para sua esposa pela grosseria que alguma hora você vai ter. E vice-versa também. Essa fé que transborda. Porque o que vai acontecer? Quando ele ver uma fé verdadeira em você, via de regra, ele vai parar de querer só ir na casa dos outros e ele vai querer trazer gente para estar na sua casa, porque ele vai gostar de estar na sua casa. Porque a fé é atraente. E esse é um dos meus sonhos e orações, de eu ser o pai que o meu filho quer que tragam os amigos. Não que ele quer uma desculpa para fugir. Porque eu sou chato. Porque fé e oração é um peso. E abra sua casa para os amigos dos seus filhos. E se alegre. Eles fazem sujeira. Eles fazem barulho. Eles parecem vikings às vezes, destruindo tudo. Mas depois que passa, as boas memórias ficam. E aí um dia você pode ouvir: ô tio, eu quero ir na igreja com você, porque eu gosto de estar aqui. E esse é um dos meus grandes sonhos. E talvez alguns de vocês já viveram isso. Mas peça a Deus que dê mais isso a você. O reino está avançando através de casas bem mais simples do que a sua e a minha. Isso não é desculpa. Chama alguém, o culto vai acabar. Chama alguém, dá um passo. Compartilhe da vida com alguém. Deixe o reino de Deus avançar através de você. E aqui eu quero falar aos solteiros, ou viúvos, ou sozinhos, se tem alguém. Sua vida também pode estar aberta. Não acha que sua vida acabou porque você é solteiro e mora sozinho, ou divorciado, ou viúvo. Não. Sua casa, seus ouvidos, seu tempo, sua presença, Deus também quer usar isso. Não espera só pelos outros. Ah, ninguém me chama. Não. Chama você, um casal, para ir na sua casa. Dê passos. Jovens,
Às vezes, pede para os seus pais para liberar a casa, para receber a galera da igreja, seus amigos. E a todos nós aqui, a casa pode estar decorada, linda, quitada, confortabilíssima, e ainda assim ser inútil para o reino de Deus. E do que adianta? O que vai adiantar quando Jesus voltar? O nosso grande sofá limpinho que nenhuma criança pisou de tênis. O que vai adiantar o home theater que eu usei 2 vezes no ano? Nada. Não serviu ninguém. Não se desgastou. E o meu chamado para você é, desde que a alegria de servir a Deus, abrindo a sua casa, te motive. Porque é uma alegria. Uma família de portas abertas não vai ter tudo sob controle, mas vai ter um coração conectado com Cristo. E você vai precisar. E quando Cristo é o Senhor da casa, o ordinário, o comum, o bolinho, o cafezinho, se torna um instrumento extraordinário nas mãos de Deus. E eu quero encorajar vocês a viverem isso, a darem esse passo de fé e coragem. E se já vivem, que vivam mais. E se quiser me chama que eu venho, Ribeirão é pertinho também. Mas que a gente viva de fato isso que Deus tem para nós, como famílias que frutificam, que vivem para além de si mesmas. Porque quando a gente fala de família, e o Daniel me convidou para falar sobre família, a tendência é falar assim, minha família, meus interesses, aquilo que eu tenho que mudar para ser um marido melhor, um pai melhor. E aí o foco da família volta para mim. E eu queria trazer um pensamento, e se o foco não for em nós? Mas e se Deus quiser que nós foquemos um pouco nos outros? O que Deus pode fazer se a gente tiver essa coragem de amar abrindo as nossas casas, as nossas agendas? Eu não sei o que Deus pode fazer, mas eu vou orar por isso. E eu gostaria que você orasse comigo, para Deus te dar sabedoria, graça, disposição, para te usar nisso. Como Ele usou Áquila e Priscila e tem usado tantos irmãos, para a gente aprender a ser hospitaleiro. Amém? Posso orar por vocês? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, pela Tua graça maravilhosa, poderosa, que nos alcançou e nos acolheu, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a acolhermos os nossos irmãos também. Abra os nossos corações. Tire esse endurecimento do egoísmo, do medo, do ressentimento, que nos impede de chamar um irmão para andar conosco, para comer conosco, para compartilhar da vida conosco. Levante pessoas aqui, ó Deus, para terem corações abertos para receber, mas terem corações abertos para pedir ajuda também, para buscar um casal, um irmão ou irmã mais velha, e pedir oração, e deixar que de fato haja essa comunhão, esse entrelaçamento de vida. Senhor, abençoe a Reviva, que o Teu Espírito conduza cada vez mais a Tua igreja em amor uns aos outros, em amor àqueles que não Te conhecem. Alcance pessoas, Deus. Salve pessoas através dessa igreja. Abençoe os líderes dessa igreja. Abençoe os membros dessa igreja. Para que todos possam ter alegria no serviço. Alegria que vem do Teu Espírito. E senso de propósito em fazer aquilo que fazem. Abençoe esse mês da família, essas meditações sobre esse assunto que é tão caro ao Senhor. Edifique as nossas famílias, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você participou deste momento?
Acho que é um. Quer ver? Vai. Vai.